Hoje nós estamos concluindo essa série de mensagens. Continue correndo, continue subindo. Então vamos começar encorajando uns aos outros, porque Deus quer que você alcance lugares nunca antes alcançados. Ele tem coisas poderosas para você. Diga para o seu irmão, continue correndo. Diga para ele, não desista. Continue subindo. Sejamos mais enfáticos agora. Fala para o seu irmão, faz assim, ó, continua correndo, irmão. Continua correndo, não para não. Agora diz para ele, continua subindo, continua subindo. Continua correndo, continua correndo, continua subindo. Continua correndo, continua subindo. Continua correndo, continua subindo. O tema da segunda mensagem e a mensagem conclusiva dessa série: entre na Shalom de Deus. Shalom quer dizer paz. Entre na Shalom de Deus. E hoje à noite eu creio que você vai entrar na Shalom de Deus, mas que a Shalom de Deus vai tomar a sua vida. Nós seremos profundamente transformados pela Shalom de Deus. Quando nós olhamos na Bíblia, nós enxergamos um tempo, está registrado nos livros de Juízes, um tempo onde o povo de Israel vivia oprimido pelos midianitas, pelos amalequitas. Já faziam 7 anos que o povo de Deus, tudo o que eles construíam, tudo o que eles cultivavam, tudo aquilo que eles plantavam, tudo aquilo que eles criavam, o fruto do trabalho deles, era tomado pelos midianitas e os amalequitas. E o povo começou a viver um tempo tão ruim, que começaram a cavar grutas, começaram a morar nas cavernas, se escondendo dos midianitas. Tudo isso era resultado do povo de Israel ter se afastado dos caminhos do Senhor. E eles clamaram ao Senhor, pediram perdão ao Senhor, e Deus enviou um libertador, um juiz. Seu nome era Gideão. E quando nós olhamos a Bíblia, nós encontramos um momento em que Gideão, ele está construindo um altar para o Senhor. Ele está construindo um memorial para Deus. E todas as vezes que alguém construía um altar, estava construindo um memorial para lembrar de uma ocasião. Se você for aos Estados Unidos, quer dizer, você ainda vai nos Estados Unidos? Amém? Alguns estão tomando posse, fico feliz. E quando você for, você vai a Nova York. Quando você estiver em Nova York, você vai conhecer lugares muito lindos. Você vai ao Central Park, você vai em tantos lugares, mas com certeza você vai até o Memorial das Torres Gêmeas. Quem foi naquele lugar, observa que existe um silêncio. Em Nova York tem muito barulho, tem muito carro, tem muita agitação. Mas quando você chega no local do Memorial das Torres Gêmeas, você só encontra o barulho das águas que descem no orifício naquele lugar. Existe um silêncio. Por quê? Porque quando se olha para aquele memorial, se vem a lembrança a morte de milhares de pessoas. Se lembra daquela tragédia, é como se você estivesse ouvindo o som dos nossos ar-condicionados. E você começa a pensar em tudo aquilo que aconteceu ali. Próximo daquele local tem uma praça, e ali também fizeram um memorial aos heróis, aos grandes heróis. Tem um memorial naquele lugar para todos aqueles soldados e também para todos aqueles que eram bombeiros e que estavam trabalhando e deram a sua vida para resgatar tantas pessoas. Quando você chega naquele local, você vê o nome de cada um deles, você lembra daquela ocasião, você fica emocionado, você vê que bravura, eles deram a própria vida para salvar a vida de outras pessoas. É um memorial. A Bíblia fala de um memorial que existe no céu, e Deus
mas nesse caso é Deus que olha para esse memorial. Se você ler o livro de Malaquias, você vai observar que existe um memorial que foi construído diante de Deus. Esse memorial foi construído por aqueles que são dizimistas. Toda vez que você traz o seu dízimo na casa do Senhor, o livro de Malaquias diz que você está edificando um memorial na presença de Deus. E Deus, quando olha para aquele memorial, Ele lembra de você. E aqui nós encontramos Gideão construindo, para lembrar de uma ocasião especial. Se olharmos o capítulo 6, versículo 24 de Juízes, a Bíblia diz que construiu ali um altar. Foi Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor. E lhe deu um nome para este altar. O nome é: o Senhor é paz. Diga comigo: o Senhor é paz. É a palavra Yahvé Shalom. Diga comigo: Yahvé Shalom. Diga comigo: o Senhor é paz. Parece estranho, mas se você continuar lendo a história, logo no texto a seguir, o próprio Gideão declara uma guerra. Ele entra em guerra, ou seja, ele constrói um altar ao Deus da paz e em seguida ele entra, ele declara, ele começa uma guerra. Como é que pode ser? Alguém constrói um altar e diz que Deus é a paz e na sequência entra numa guerra. Existe uma declaração do Martin Luther King que nos ajuda a entender. Ele diz que a verdadeira paz não é a ausência de conflito, é a presença da justiça. Isso nos ajuda a entender. Então, por que você está estabelecendo a justiça de Deus? Muitas vezes você tem que enfrentar algumas situações e alguns conflitos. E Gideão declara: o Senhor é paz. Ele diz Yahvé Shalom. E essa palavra hebraica dada para o Senhor é paz, Yahvé Shalom, em hebraico significa tudo o que está errado sendo corrigido. Você pode repetir comigo? Tudo o que está errado sendo corrigido. Isto é Shalom. Shalom. Tudo o que está errado sendo corrigido. Eu creio que a Shalom de Deus vai tomar as nossas vidas hoje à noite. E tudo que tiver errado será corrigido pelo Todo-Poderoso Deus. Tudo será corrigido. Em outras palavras, Gideão estava falando dessa paz, de Yahvé Shalom. Quando ele fala de Shalom, de Yahvé Shalom, ele está falando da plenitude de Deus, da concentrada, da maximização do poder de Deus, da presença da esperança. É a presença de Deus, é Shalom, Yahvé Shalom. E aí algo muda dentro do Gideão. Algo diferente acontece dentro dele, e ele entra na Shalom de Deus, para que a Shalom de Deus encha a terra. E é neste lugar que Deus quer que você entre. Deus quer que você entre na Shalom de Deus, para que a Shalom de Deus dentro de você se espalhe sobre a terra, e tudo que está errado seja corrigido pelo Altíssimo e Poderoso Senhor. É isso que Deus quer fazer através da sua vida. Sabe por quê? Porque o mundo está sedento de justiça. O mundo está sedento da verdade. O mundo está sedento de amor. O mundo está sedento de carinho. O mundo está sedento de atenção. O mundo está sedento de esperança. O mundo está clamando para que as coisas erradas sejam corrigidas. E isso só vem através de Shalom. Shalom de Deus. E é você que vai levar isso ao mundo. Só você tem Shalom. O Senhor é paz dentro de você. Mas para que isso aconteça, é necessário que alguns ajustes na nossa postura com Deus sejam realinhadas. E é isso que começa a acontecer com Gideão. Ele começa a passar por um realinhamento na sua postura diante de Deus. Então eu quero começar com essa declaração, que é muito importante. Você também passar por esse realinhamento. Realinhe sua
postura diante de Deus. E Gideão começa a passar por isso. Agora, eu queria que mexer um pouquinho com a sua imaginação. Não deu para distribuir uma folha de papel para todo mundo com lápis, mas imagine que você tem em suas mãos uma folha de papel ou um caderno. Você tem uma folha de papel em branco e que você fizesse um risco, uma linha, bem no meio desta página, uma linha horizontal. E nós vamos chamar essa linha de humildade verdadeira. Diga comigo, humildade verdadeira. Isso começa a ser reajustado dentro da vida do nosso querido Gideão. E aí ele começa a passar por uma postura muito grande, nesse quesito de humildade. Deus começa a lhe transformar para que haja nele humildade verdadeira. E o que é humildade verdadeira? Se nós fôssemos trazer uma definição de humildade verdadeira, poderíamos dizer que humildade verdadeira é você concordar com Deus sobre quem você é. Diga comigo, humildade verdadeira é concordar com Deus sobre quem você é. Querido, humildade verdadeira, porque algumas pessoas dizem, não, humildade verdadeira é você concordar com Deus, ou melhor dizendo, é você concordar com as pessoas sobre o que elas dizem, o que você é, ou quem você é. Isso é humildade verdadeira. A pessoa fala algo e você reconhece, é verdade, eu sou isso, é verdade, eu sou isso. Isso pode ser um nível de humildade. Mas nem sempre as pessoas dizem o que você realmente é. Nem sempre as pessoas declaram ou reconhecem aquilo que você realmente é. Outras situações são situações de elogios. As pessoas não recebem elogio, ela diz, não, imagina, não, você está exagerando, o que é isso? Não, receba elogio, alguém está realmente reconhecendo as virtudes que Deus colocou em você. Mas o reconhecimento mais importante que eu e você precisamos é o reconhecimento de Deus, não reconhecendo a Deus, mas reconhecendo a afirmação de Deus. Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso aquilo que o Deus Todo-Poderoso diz que eu posso. Então eu preciso mergulhar na Shalom de Deus para me enxergar, para ver a minha pessoa, para você ver a sua pessoa do jeito que Deus vê você. E é necessário um quebrantamento, é o estado de humildade. Você reconhecer, você concordar com Deus sobre quem você é. Nesse gráfico, numa extremidade, escreva a palavra arrogância. Na outra extremidade, escreva a palavra insegurança. Algumas pessoas têm dificuldade de lidar com a verdadeira humildade, porque estão num extremo ou estão no outro. Muitas das vezes a pessoa é muito arrogante, acha que não precisa de ninguém, que é superior às outras pessoas. Arrogância, sai um ar de superioridade, de egoísmo, uma coisa terrível. Ou então a pessoa é tão insegura que ela acha que ela realmente não é ninguém, que ela não dá conta de nada e que ela é inferior a tudo e a todos. Eu não sei se você já leu um livro, o nome do livro é Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Alguém já leu esse livro? Um livro muito bom. O autor desse livro, que é o Mark Baker, ele diz o seguinte, que a arrogância que nos leva a acreditar que somos superiores aos outros tem origem no medo de sermos inferiores. Então aqui, Gideão começa a passar por um realinhamento, onde ele tem que encontrar o equilíbrio de quem ele é em Deus, para poder levar a Shalom de Deus, para ser tomado pela Shalom de Deus, que vai consertar aquilo que está errado. Deus odeia esse espírito de arrogância. E a gente vê isso em Isaías capítulo 13, versículo 11, onde o Senhor diz, eu vou castigar o mundo por causa da sua maldade, os ímpios pela sua iniquidade, darei fim à arrogância dos altivos e humilharei o orgulho dos cruéis.
Muito forte esse texto. Essa é a verdade absoluta da palavra de Deus. E quando nós olhamos para Gideão, nós encontramos Gideão justamente num local de enorme insegurança. Quando Deus olha para Gideão, quando Deus vai até Gideão, Deus encontra Gideão justamente nesse local. Por quê? Porque ele não tem certeza de quem ele é. Então Gideão passa por um realinhamento na sua postura. Onde Deus o encontrou? Deus o encontrou com medo. Deus encontrou Gideão num estado de sobrevivência, como se escondendo dos inimigos. Aonde que ele estava quando o anjo do Senhor o encontrou? Ele estava malhando trigo no lagar. Ele estava malhando trigo no lugar errado. O lagar era um lugar de prensar uvas, e ele está trabalhando com trigo naquele lugar. É como se fosse uma espécie de um tonel, um camburão, e ele está ali dentro, trabalhando com o trigo, mas ali é lugar de prensar uvas. Mas por que ele está fazendo ali? Com medo dos midianitas. Ele está num estado de sobrevivência, se esforçando para conseguir o suficiente para sustentar a sua família, se esforçando para conseguir o suficiente, olhe para mim, para sustentar a si mesmo. Quem sabe não foi nesse estado que você chegou aqui hoje. Não talvez nessa situação de finanças, de sustento, mas talvez numa outra área da sua vida, onde você já somente sobrevive. Ele está tão inseguro, o anjo do Senhor vem e fala com ele, Deus chega e fala com ele, e ele diz: ó Senhor, eu acho que o Senhor pegou a pessoa errada. Ele diz: ai Senhor meu, ou seja, não acredito, o Senhor veio falar comigo, o Senhor pegou a pessoa errada. Deus está vendo um engano aqui. Mas o surpreendente é que se você olhar na sua Bíblia, Juízes capítulo 6, versículo 12, inclusive eu quero encorajar você, durante essa semana, no seu tempo com Deus, dá uma estudada no livro de Juízes, no capítulo 6. Em Juízes capítulo 6, o versículo 12, Deus faz uma afirmação. Deus chama Gideão e ele fala: homem valente. A versão, a NVI diz poderoso guerreiro. Deus encontra Gideão e fala: homem valente. Ele está escondido. Deus encontra Gideão e fala: poderoso guerreiro. Aleluia. Por que Deus chama esse homem que está escondido, que está no estado de insegurança, está no estado de sobrevivência, de homem valente? Na versão nordestina da Bíblia, cabra macho. Deus lhe diz: poderoso guerreiro. Por que Deus fala dessa forma? Deus está chamando Gideão. Ele lhe chama para ser quem ele realmente é. Deus olha para o interior de Gideão e diz: a sua identidade é outra. A sua identidade é de um homem valente. Gideão, a sua identidade é de um poderoso guerreiro. Deus lhe chama a ser quem ele já é. E Gideão reage, diz: imagina, Senhor, deixa de coisa, o Senhor está brincando comigo, o senhor tem um bom humor, que coisa legal. Imagina, Senhor, pensa, Deus, o senhor não escuta o comentário dos outros? O Senhor não escuta o comentário do que as pessoas andam falando a meu respeito? Olha ao redor. E é tão legal porque Deus não diz: poxa, é verdade, Gideão, que peninha, não tinha reparado. Nós gostamos disso. Quando nós não estamos bem, quantas vezes nós não queremos alguém que nos ajude nessa depressão? Estamos mal e gostamos que alguém chegue com a gente e diz: tadinho, coitadinho, é verdade, vida difícil, vida injusta, você tem, vem cá, não. Isso é bom para o nosso ego, mas isso não resolve o problema da nossa alma. Interessante que Deus não faz isso com o Gideão. Ele também não diz: poxa, Gideão, deve ser duro para você, né? Essa turma precisa ter misericórdia. Mas sabe o que Deus diz para ele? Vá com a força que você vai conseguir, Gideão, depois que você sair desse culto. Deus fala para ele: faz com a força que você vai obter no futuro.
Deus fala, vai Gideão, com a força que você vai ter depois de muitos anos de discipulado. É isso que Deus diz para Gideão? Não! Deus diz, vá com a força que você tem. Deus está dizendo, o dia é hoje, a hora é agora, o momento é já, Gideão. Parte para cima, vai lá, chuta que vai ser gol, Gideão. Quem sabe você já ouviu muitas coisas, ou muita gente querendo te diminuir. Você já ouviu? Alguém já ouviu? Poucas pessoas, graças a Deus. Às vezes, na igreja, a gente acaba cometendo uns erros no meio dos cristãos. Por exemplo, quando alguém pede para contar, para narrar a história da criação do homem, da redenção, do começo de tudo, na maior parte das vezes, onde nós começamos? Em Gênesis capítulo 3, onde a Bíblia fala que a mulher comeu do fruto, depois deu para o homem, ingênuo, foi enganado, comeu do fruto também, e o homem pecou, veio a sentença sobre a serpente. Nós começamos a história aí. É porque nós nos vitimizamos muito. Mas a história não começa em Gênesis 3. A sua história começa em Gênesis capítulo 1, onde Deus fez você e depois disse, isso é muito bom. Deus fez você e disse, isso é muito bom. A sua história com Deus não começa na queda, no pecado. A sua história com Deus começa no muito bom e termina na eternidade, na redenção ao lado do Pai para todo sempre. Essa é a sua história com Deus. Aplauda mais forte. A sua história com Deus, irmão, a nossa história com Deus começa na bondade de Deus. Aleluia, que coisa tremenda. Foi na bondade de Deus, foi no meio da bondade de Deus, foi no ambiente da bondade de Deus que Deus gerou, criou, planejou, sonhou com você, te trouxe a vida. A história começa ao criar você e Deus disse, é bom, isso é muito bom. Mas Gideão aperta o player e começa a tocar a música da sua vida. No versículo 15 do capítulo 6 ele diz, ai Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Deixa o texto nos telões nas laterais, porque nós precisamos observar direito isso. O que Gideão está dizendo? Ele está dizendo, olha, eu sou o piquichito da minha família. Eu sou o menor da minha família. E a minha família é a menor desta tribo. E essa tribo é a menor das tribos de Israel. Eu sou o menor da família menor, da tribo menor, do menor Israel. Eu sou o menorzinho do piquichito, do piquichito. Quem sabe você já ouviu isso tantas vezes? Quem sabe em algum momento da sua vida alguém colocou um rótulo em você? Alguém te rotulou. Alguém lançou uma palavra, não sei, pode ter sido seu pai, sua mãe, sua primeira namorada, ou seu primeiro romance real. Alguém falou comigo, pastor, o senhor falou em primeira namorada? Irmão, minha primeira namorada foi terrível para mim. Obrigado, amor, por aparecer na minha vida. Eu estava reservado para você e não entendia. Mas às vezes algumas decepções marcam a sua vida. Quem sabe algo que o seu primeiro professor falou, te rotulou, alguém pode ter falado algo para você. Sua vida não vai bem até hoje porque você aceitou um rótulo na sua vida. Alguém chegou e disse que você era uma pessoa incapaz. Amor, perdão que eu estou tocando nessa jovem. Mas ainda bem que você está aqui vendo tudo. E esse rótulo veio até você. E surge um concurso, você quer fazer,
Você quer fazer um vestibular? Você quer fazer uma pós-graduação? Não, essa marca, eu não dou conta. Eu sou incapaz. Outras vezes somos rotulados com quem nós somos. Você nunca vai ser feliz, porque você só pensa em você, você é muito egoísta, e você nunca vai dar certo para se relacionar com alguém. E aí você vive dessa forma. Você aceitou esse rótulo. Colocaram esse rótulo em você. Outra das vezes, o seu jeito de ser, ele vem do seu rótulo. Te rotularam. Alguém, por favor, aperte o plug no meu microfone. Mas alguém de... Alô, câmbio? Alô? Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Tá. Alguém falou. Alguém disse que você era uma pessoa lenta. Você é uma pessoa devagar, você é muito devagar, você é muito lento. E aí você começa a passar por esse tipo de situação. Oi, câmbio, aleluia, glória a Deus. Tá bom aí atrás, irmão? Dê uma forte salva de palmas para Jesus, obrigado. Eu preciso estar com as mãos livres por causa dessa moça. Mas alguém diz... Você é devagar demais. Você é muito lento na vida para fazer as coisas. E aí colocam mais um rótulo sobre você. As coisas não vão bem. Passa ano após ano. A vida é tão difícil. E as pessoas olham e dizem, alguém lá atrás disse, olha, você é uma pessoa difícil. Você é difícil de se relacionar. Você é uma pessoa difícil da gente fazer as coisas juntos. É tão difícil te entender. Você é uma pessoa complicada demais. Você é complicado demais. Deus quer arrancar esses rótulos negativos da sua alma. Deus disse, é muito bom. Alguém chegou e colocou certos rótulos sobre a sua vida. Deus quer remover cada um desses rótulos. Deus está dizendo, não fui eu que rotulei você. Colocaram esse rótulo em você, não fui eu. Você conhece o Walt Disney? Quem conhece o Walt Disney? Todo mundo conhece o Walt Disney. Um dia você ainda vai na Disney. Você sabia o que aconteceu? Na adolescência do Walt Disney, na escola, o seu professor de arte falou algo para o Disney. Falou, você é um ser sem criatividade. Olha o que esse cidadão falou, na área da criatividade. Você é uma pessoa sem expressão, você é uma pessoa vazia de criatividade. Você nunca vai conseguir fazer algo relevante, porque te falta criatividade. E quem é o Walt Disney? Talvez uma das maiores autoridades na área da criatividade, dos sonhos, da geração de sonhos que você já conheceu. Mas está na hora de trocar essa música. Está na hora de concordar sobre aquilo que Deus pensa sobre você. Diga, eu escolho ficar com aquilo que Deus pensa sobre mim. Pegue a sua folha de papel em branco. Imagine outra coisa, agora uma linha vertical. E nós vamos chamar esta linha de dependência
verdadeira. Diga comigo, dependência verdadeira. Porque é outro realinhamento que vem sobre a vida do Gideão, para que ele possa levar a shalom de Deus, para que ele possa ser o libertador do povo, para que tudo aquilo que está errado seja consertado. Ele precisa passar por essa experiência da dependência verdadeira. E o que é dependência verdadeira? Humildade verdadeira significa concordar com Deus sobre quem eu sou, sobre quem você é. Dependência verdadeira significa concordar com Deus sobre quem Ele é. Diga comigo, dependência verdadeira é concordar com Deus sobre quem Ele é. Primeira coisa que você precisa entender é que você não é Ele. Você não é Ele. Depois de edificar um altar para Deus, onde Gideão diz, Deus é paz. Depois de edificar um memorial ao Deus da paz, Gideão faz algo. Porque ele está aí no meio desses extremos. Ou ele está... porque eu queria muito que você olhasse bem essa folha imaginária. Esses limites. Porque ele passa por essa situação. Num lado, nós vemos em cima, nós encontramos um pecado chamado autossuficiência. E na base, embaixo, nós encontramos outro pecado chamado codependência. E ali ele começa, por causa dessa codependência, ele começa a fazer alguns testes com Deus. Você já passou por isso? Onde Deus falou algo para você, onde Deus deixou bem claro para você, mas você se sente tão inseguro que você só vai se Deus for. Ou às vezes fazemos isso com outras pessoas. Eu só vou se você fizer, só se você estiver comigo. Eu não dou conta de fazer as coisas sozinho porque eu me sinto tão inseguro. Eu me torno tão codependente. E ele chega diante de Deus e diz, Deus, eu vou pegar esta lã e vou colocar aqui. De manhã eu venho olhar essa lã e vamos combinar o seguinte, se for o Senhor mesmo que está nessa história, que a lã esteja molhada e tudo ao redor esteja seco. No outro dia, Gideão chega e quando ele olha, quando ele observa, a lã está molhada e tudo ao redor está seco. Ele diz, Deus, eu preciso fazer mais um teste com o Senhor. Vamos fazer o contrário agora? Vamos deixar a lã sequinha e ao redor tudo molhado? Ele volta e Deus mostra para ele, a lã está seca e ao redor está tudo molhado. Ele faz testes para ver se é Deus. Se Deus está com ele, ele precisa dessa segurança. Eu aprendi algo com esta mulher, o nome dela é Danielle Strickland. Ela é do Exército da Salvação, ela estava contando essa história. E ela disse que Deus deveria ter chamado uma mulher e não um Gideão. Preste atenção, irmãs. Porque quando Deus chama um homem, parece que o homem dá tanta desculpa. Deus chamou Moisés e Moisés disse, ó Senhor, eu quero ir, mas eu tenho a língua pesada, eu não sei falar. Deus chamou Isaías, Isaías disse, Senhor, o problema é que meus lábios são impuros. O homem vai dando desculpas, e Deus chega com a mulher e diz, eu quero que você faça tal coisa. Ela diz, eis aqui, Senhor, a tua serva, seja feito como o Senhor quer. Esses eram os homens de antigamente, os homens de hoje são proativos, amém? Amém, irmãos? Senti agora vários leões rugindo, aleluia. Ele também precisa fugir da autossuficiência. E uma das coisas mais difíceis para nós, para eu e para você, é a nossa autossuficiência. Achamos que não precisamos de Deus, nos achamos tão suficientes que nós, pela nossa inteligência, pela nossa condição financeira, pela criação que tivemos, pelo status, qualquer coisa, não sei, aquilo que agregamos, que achamos que agrega valor em nós, que achamos que tem valor em nós, isso nos enche, nos preenche e nos achamos autossuficientes, ou seja, eu não dependo e eu não preciso de Deus. Autossuficiente. Alguém aqui já ouviu falar de Muhammad Ali? Quem foi ele? Foi o maior boxeador da história, o maior lutador da história. Ninguém conseguiu se igualar a esse homem. Ele é um ícone da história.
E certa vez ele entrou no avião, ele estava de viagem, e ele, ao entrar no avião, ele não colocou o cinto de segurança. Todo mundo colocou o cinto de segurança. Ele era o grande campeão, ele era muito famoso, muito conhecido, e ele estava ali no avião. E os comissários de bordo passavam, mas quem teria coragem de falar algo com um grande campeão? Até que uma comissária de bordo tomou muito coragem e falou para ele: desculpe, senhor, mas para que esse avião decole, o senhor precisa afivelar o seu cinto. Ele olhou para ela e disse: Superman não precisa de cinto de segurança. Ela olhou para ele e disse: Superman também não precisa de avião. Diante de Deus, você tem sido um Superman em alguns momentos da sua vida? Diante de circunstâncias, diante de pessoas, Deus quer levar Gideão para levar Shalom, para consertar o que está errado, para pegar o que está errado e fazer disso algo que é certo. Mas ele está falando: Gideão, você precisa ir para um outro nível de relacionamento comigo. Ele está falando: você não precisa de outra pessoa que venha e lhe ajude, mas também você precisa entender que você não pode fazer tudo sozinho. E Deus envia Gideão numa missão e ele vem com um grande exército, e Deus vem diminuindo e coloca esse exército num tamanho bem menor. E Gideão entende que ele pode fazer tudo com a plenitude e a Shalom de Deus na sua vida. A mensagem de hoje é: deixe a paz de Deus tomar conta de você. Deixe a Shalom de Deus conduzir a sua vida, para que você possa levar o amor transformador de Jesus para esse mundo tão carente. Diga comigo: Shalom. Eu quero convidar você para hoje à noite nós construirmos um memorial neste lugar. Eu quero convidar você para hoje à noite nós construirmos um altar para Deus nesse lugar, por causa das nossas vidas, e declarar nesse altar: Yahvé Shalom, o Senhor é a paz. Shalom, diga comigo: Shalom. Isaías 43, uma palavra que Deus nos deu. Deus nos deu esse texto, e recentemente Deus me disse: Sandro, eu não dei esse texto para a igreja e para vocês pastores só por aquele momento. Eu continuo nessa aliança com vocês. Deus nos falou isso esses dias agora. E é o texto de Isaías 43, 18, onde Deus fala: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus quer falar com você hoje à noite. Você está ligado aos velhos rótulos do passado? Ele está dizendo: não vos lembreis das coisas antigas. Eu quero arrancar esses rótulos da sua vida. Você vai andar no novo nível, numa velocidade maior. Você vai andar na minha velocidade, filho. Eu estou fazendo algo novo, você não percebe? Não aceite esse rótulo, você não é incapaz. A minha palavra diz que você pode todas as coisas do Senhor que te fortalece, filho. Não fui eu que coloquei esse rótulo em você. Você foi transformado pelo meu amor. O amor de Deus está em você. Eu habito em você. Se eu habito em você e eu sou o amor, você já é o próprio amor, a expressão do amor. Esse egoísmo não fui eu que coloquei em você. Isso não pertence a você. Isso não faz parte de você, meu filho. Esse rótulo não fui eu que coloquei em você. Olha, querido, você não é complicado. Você é simples como Jesus. Simples como Jesus. Foram colocar esse rótulo em você. Deus está dizendo: filho, não fui eu que coloquei esse rótulo em você, filho. Isso não te pertence. Isso não me pertence. Eu te chamei para a plenitude. Shalom, shalom, shalom. Vamos construir um memorial aqui hoje.
Vamos construir um memorial na sua vida hoje. E você vai declarar: o Senhor é paz. Eu vou continuar correndo. Eu não vou parar. Você não vai parar. E você vai continuar subindo, 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 subindo. Fique em pé para a gente orar. Declare. Diga comigo: o Senhor é paz. Diga: o Senhor é paz. Diga: Yahvé Shalom. Diga: Shalom. Tudo que está errado sendo corrigido. Nossa primeira oração vai ser arrancando os rótulos que foram colocados sobre você. Talvez agora mesmo o Espírito Santo está dizendo: você tem aceitado este rótulo, você tem aceitado um rótulo de incapacidade sobre você. Rotularam você e você olha e enxerga esse rótulo que você não tem valor. Eu não sei qual é o rótulo, mas se existe um rótulo, fale com Deus agora e comece a dizer para Ele: eu abro mão desse rótulo. Comece a dizer: eu arranco esse rótulo, eu tiro esse rótulo. Fala o nome do rótulo e começa a orar. Começa a dizer e começa a profetizar. Onde havia incapacidade, declare: eu posso todas as coisas do Senhor que me fortalece. Onde havia pobreza, tira esse rótulo de miséria da sua vida, onde as coisas não dão certo, e diga: eu recebo a marca impressa de Deus sobre mim, de que eu sou uma pessoa próspera e bem-sucedida. Eu recebo a graça de Deus, eu recebo o amor de Deus, eu sou amado por Deus, eu sou a menina dos olhos de Deus. Vai arrancando os rótulos agora. Comece a orar. É entre você e Deus. Todo e qualquer rótulo negativo. Arranque os rótulos negativos. Arranque os rótulos negativos. Ore, fale com Deus. Construa esse memorial aqui hoje. Fale com Deus. O que tem dado errado na sua vida? Arranque esses rótulos agora. Declare com a sua boca. E comece a declarar palavras de bênção sobre sua vida. Comece a dizer: o Senhor é paz. Eu declaro shalom na minha vida sentimental. Eu declaro shalom na minha vida financeira. Eu declaro shalom sobre a minha saúde. Eu declaro shalom sobre os meus relacionamentos. Eu declaro shalom sobre a minha família. Eu declaro shalom sobre a minha saúde. Eu declaro shalom no meu ambiente de trabalho. Eu declaro shalom, 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 shalom,